A graça e a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Eu sou o pastor Ronaldo Bezerra, da Igreja Caminho de Santidade em Fortaleza. Essa jovem linda que estava aqui é a pastora Bárbara, a minha esposa, e queremos dizer para você que você é muito precioso, que você é muito amado por Jesus e por nós, tá certo? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14. A partir do versículo 22, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos orar? Querido e amado Deus, poderoso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu quero neste momento entregar a minha vida em Tuas mãos. Que Tu possa usar a minha vida como instrumento, Senhor, instrumento Teu, para que a Tua palavra seja ministrada e que não venha nada de mim, que ao abrir e fechar da minha boca, Teu Santo Espírito possa colocar palavras que venham do Teu trono. Que Tu possa aplicar esta palavra, Senhor, aos nossos corações. Em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e que reina por toda a eternidade. Amados, eu estou intitulando essa mensagem de distrações. Distrações. Sempre seremos atraídos para a distração, pois a distração nos conduz a variações de pensamentos. Quando estamos distraídos, na maioria das vezes, duvidamos. Quando estamos distraídos, ficamos desatentos, desviados do foco principal. Levamos a distração para o âmbito do extrovertido, alguém com tendência de dirigir para o exterior a sua atenção e as suas emoções, e não para o homem interior. Nesse momento ele não é introspectivo, nesse momento ele vai de acordo com o que ele vê, nesse momento ele vai de acordo com as emoções, ou seja, suas decisões se baseiam nas aparências e não em fatos. São tomadas de decisões que vêm de ímpeto repentino, impulsivo. No meio de uma agitação, revela-se a precipitação. E na maioria das vezes, não se tem como voltar atrás. Se você prestar bem atenção, todas as vezes que um homem ou uma mulher de Deus toma uma decisão pelo impulso, precipitadamente, na quintura do momento, logo, os resultados se apresentarão como não benéficos. E, na maioria das vezes, não se tem como voltar atrás. Mesmo você se desculpando, mesmo você pedindo perdão, mesmo você entendendo, compreendendo que você errou, que você foi precipitado ou precipitada, mesmo assim, não tem como reparar o dano, não tem como você voltar atrás o que já foi feito. Eu me lembro muito bem de uma ilustração, fala que uma criança, quando ela estava brincando com um determinado brinquedo dela, e acontecia algo, se quebrava ou não funcionava,
A criança corria para a cozinha, se deparava com o pai, dizia chorando: pai, olha, meu brinquedo quebrou. Olha, pai, ele não funcionou, não deu certo. O pai chamava ele, colocava ele junto do peitoral e dizia: olha para ali, para o quintal, filho, ele está vendo aquela tábua? E ele dizia: sim, pai, estou vendo. Pega esse prego, pega o martelo, vá lá, coloca esse prego lá, bata nele e deixa ele lá. Então, todas as vezes que a criança via que o pai estava na cozinha, ele dava mais um prego, ele ia lá e colocava naquela tábua. Certa vez ele chegou agitado e o pai dele olhou para o quintal e viu que a tábua já estava completa, cheia, não tinha mais espaço para colocar mais nenhum prego. Aí ele disse: faz o seguinte, agora você vá lá e arranque os pregos. Ele foi, começou a arrancar os pregos. Com muita insistência, pegava o martelo, puxava cada um dos pregos. Quando ele terminou, algo chamou a atenção dele. A tábua estava toda emburacada, cheia de buracos. Não tinha mais como desfazer aquilo que ele tinha feito. Assim, é uma decisão precipitada que tomamos. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Provérbios capítulo 14, versículo 29. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu quero ver com você a primeira consequência em detrimento da distração. A primeira consequência é: a distração nos leva à dúvida. Exatamente. Primeiro ponto, primeira consequência é: a distração nos leva à dúvida. Veja aí no versículo 28 a 31. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Preste atenção que Pedro está convicto. Pedro demonstrava em si uma fé desenvolvida, uma fé inabalável. Por quê? Porque até então, mesmo o barco sendo fustigado pelas ondas, porque o vento soprava sobre ele, os olhos de Pedro estavam fitos em Jesus, no Cristo, o Messias. Então, primeiro, Pedro faz um pedido a Jesus. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Qual foi a resposta de Jesus? Venha, respondeu ele. Qual o medo que tem lhe afrontado, importunado o seu coração? Qual tem sido o seu pedido para Jesus? Qual foi a resposta dele? Ou você anda distraído ou distraída com tudo que está acontecendo ao seu redor e não se apercebeu que a história da sua vida está sendo transformada, que a sua vida está sendo mudada e que você não será mais o mesmo e que você não será mais a mesma. Depois que tudo isso passar, nunca mais você será a mesma, nunca mais você será o mesmo. Ou você não percebe isso, ou você não percebe isto, porque muitas coisas vêm acontecendo nos dias atuais. Porém, não tire os olhos do autor e consumador da sua fé. Não permita ser distraído por coisas corriqueiras. Não vale a pena você mudar seu foco. Permaneça olhando para Jesus. Então Pedro faz um pedido. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Segundo, Pedro demonstrou a intenção do seu coração. Nesse momento, Pedro demonstra a intenção do seu coração.
Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Veja que Pedro teve uma atitude. Pedro não procrastinou. Pedro não deixou para depois. Pedro não adiou. Pedro não perdeu a oportunidade que lhe foi concedida. Não. Ele aproveitou. Você tem demonstrado a intenção do seu coração para o Senhor? Você tem demonstrado a intenção do seu coração para Jesus? Com tudo que está acontecendo ao seu redor, você esteja se apercebendo que existe um Deus que rege todas as coisas. Um Deus que está no controle de tudo. E quem sabe você já decidiu no seu coração que a incerteza, que o vazio que existe dentro de você só pode ser preenchido com a pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas você ainda está adiando, você está procrastinando, você está deixando para depois. Eu te digo nesta noite, não faça isso. Não faça isso. Decida-se hoje, decida-se agora. Entregue-se, renda-se, porque você está perdendo algo muito precioso. E eu estou falando com você que já decidiu. Você está começando a perceber, a enxergar que as profecias estão se cumprindo, ou já se cumpriram, quase todas, e que o maior evento de toda a humanidade está para acontecer, que é a volta de Jesus Cristo. E eu sei que você não quer ficar de fora. Eu sei que você quer fazer parte desse grande evento. Então, não demore. Decida-se hoje. Decida-se hoje. Então, Pedro mostrou a intenção do coração dele. Terceiro, Pedro se distraiu e duvidou. Vou repetir. Pedro estava focado. Pedro disse: Senhor, se és tu, permite-me ir até onde você está. Jesus disse: vem, Pedro. Ele saiu, ele foi. Ele estava focado. Ele estava decidido. Mas de repente Pedro começa a se distrair com a força do vento. E o que é que acontece? Ele duvida. Mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? A dúvida vem de várias vertentes. A origem da dúvida acontece de várias maneiras. No entanto, a distração é uma das causas mais frequentes. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ia tudo bem. Tudo bem, ele continuava andando sobre as águas. De repente, Pedro se distraiu olhando para a força do vento. É o que acontece com você, é o que acontece comigo, é o que acontece conosco. Quando nós estamos focados, as coisas começam a acontecer ao mesmo tempo para chamar a nossa atenção, para nos distrair, para que nós venhamos a ocupar nossa mente com coisas periféricas, para que nós tiremos o foco, os olhos do Senhor e olhemos para as dificuldades, as pressões, para o dinheiro que está acabando, para o que você está ouvindo. Eu não aguento mais, está demorando muito isso. Aí você começa a tirar o foco. Quando você tira o foco, o que acontece? Desfoca. Desfoca. Então foi o que aconteceu com Pedro. Pedro se distraiu olhando para o vento. E o que acontece com Pedro nesse momento? Pedro teve medo, ficou com medo. Amados, temos que ter cuidado. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Se você pegar a sua Bíblia, que é semelhante à minha, para cada dia do ano, todos os dias, Jesus diz para você, o Senhor diz para você: não temas, não tenha medo. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e você também pode vencer. Então aquieta teu coração. Temos que tomar cuidado, temos que guardar nosso coração. Temos que guardar nosso coração, insisto, sou até redundante quanto a isso. Sabe por quê? Porque, amados, temos recebido notícias de pessoas que estavam bem e que de repente começaram a ficar com medo de tanto ouvir as notícias, que morreu muita gente,
Tal estado morreu tanta gente. Fortaleza morreu muita gente. Já está em todos os bairros de Fortaleza. E está crescendo, está aumentando, está maximizando o pavor. Tem pessoas morrendo, amados, de medo. Tem pessoas morrendo de pavor. Por quê? É um estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaça. Reais, hipotéticos ou imaginários. Que vai formar o quê? Que vai resultar em quê? Na fobia, no pavor, no terror. Então você precisa acalmar seu coração. Para você que conhece a Bíblia, para você que medita na palavra do Senhor, para você que tira tempo com Deus, pegue seu celular e ligue para aquelas pessoas que você sabe, que você conhece, mas que não entregaram suas vidas ainda a Cristo, para aquelas pessoas que não têm uma vida diária devocional. Liga e conforta, declara esperança, declara que o Senhor virá e triunfará contra todo esse mal. Pedro poderia ter sido bem-sucedido, ou não? Claro que poderia. Se ele tivesse continuado, focado, com os olhos fixos no Salvador, no Messias, no Jesus, Remachia, ele teria sido bem-sucedido. Mas o que foi que aconteceu? Ele se distraiu e duvidou. A dúvida não vem de Deus. Você sabe o que é que eu aprendo com isso? Estamos bem, estamos caminhando como igreja, estamos frutificando, estamos crescendo na presença do Senhor, mas de repente começamos a nos distrair. De repente começamos a trazer para a nossa vida aquilo que Deus não nos mandou trazer. De repente começamos a fazer coisas que já tínhamos deixado para trás, que não é mais a nossa prática, mas sorrateiramente começa a acontecer, começa a voltar tudo de novo. E somos distraídos. E de repente temos medo. Temos medo porque sabemos que estamos fazendo o que não é certo. E será que Deus vai me perdoar? Será que eu estou fazendo o que é certo? Mas meu Deus, isso e aquilo. Aquieta teu coração. Se você se conscientizar que você praticou ou que você anda praticando, não condiz com a vontade soberana de Deus para a sua vida, ainda há tempo. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Volte às práticas do primeiro amor. E vá de encontro ao seu discipulador, ao seu líder, ao seu pastor, à sua pastora. Confesse, vomite. E eles irão orar sobre você. E você será curado, você será curada, você será restaurado, você será restaurada. Mas não deixe para depois. Faça isso hoje. Então, a primeira consequência da distração é que a distração nos leva à dúvida. Agora, a segunda consequência é a distração nos impede de ver Jesus. Exatamente. A distração nos impede de ver Jesus. Queria que você abrisse agora a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 14. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. O texto bíblico relata que esse acontecimento se deu no mesmo dia da ressurreição de Jesus. Presta atenção. Se deu no mesmo dia da ressurreição de Jesus, em que os discípulos, inclusive Pedro, não deram crédito à mensagem das mulheres, não deram crédito às suas palavras, que o mestre tinha ressuscitado dentre os mortos. Foi quando Pedro se levantou e correu até o sepulcro, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou, admirado com o que acontecera. Lucas capítulo 24, versículo 12. Pedro não viu Jesus naquele momento. Mas por que Pedro não viu Jesus naquele momento? Porque existia uma variação de dúvida sobre a sua mente, sobre o seu coração. Porém, ele afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Você já se deparou com algo semelhante a isso?
Já aconteceu isso na sua vida? Você viu, já presenciou acontecendo com alguém? Ou isso já aconteceu com você mesmo? Você vai às vias de fato, comprova a veracidade dos acontecimentos, entretanto, se afasta e volta admirado ou admirada com o que aconteceu, mas não reage. Como é sério? Mas como, pastor? Explique melhor. Maria Madalena, junto com as outras, vão ao sepulcro. Elas iam preocupadas com o quê? Como elas tirariam a pedra. Chegando lá, a pedra já tinha sido removida. Elas não encontram o mestre. Elas saem, Maria volta depois sozinha e ali Jesus se revela para ela. Primeiro ela confunde ele com o jardineiro. Jesus manda uma mensagem através da Maria: vá até os discípulos e diga a Pedro que eu estou indo em direção a Galiléia. O que é que acontece? Pedro, juntamente com os outros, não acreditam. E sai, levanta-se e sai correndo. Quando ele entra, ele se abaixa e viu as faixas de linho. Mais nada, afastou-se e voltou admirado com o que acontecia. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eles se encontravam distraídos, procurando entender por que tinha acontecido aquilo com o seu mestre. A pergunta é, por que eles não se lembravam das palavras de Jesus? Por que eles não conseguiam trazer à memória o que poderia lhe dar esperança? Porque eles permitiram que a tristeza sobrepujasse a promessa. Isso é muito sério. Deus me faz uma promessa. Deus lhe faz uma promessa, porque Deus já lhe fez a promessa. Você tem a marca da promessa. Você recebeu uma promessa de Deus. Só que em determinado momento, ainda não chegou o tempo da promessa, você está passando pelo teste do tempo e você é tomado de tristeza. E você permite que a tristeza, que o desânimo venha sobre você, sobrepujando a promessa. Ou seja, que a dor exceda a alegria, que a decepção ultrapasse o discipulado, tudo aquilo que Jesus lhes tinha ensinado, tudo que os profetas constavam a respeito dele. Você não lembra de nada, você se entrega ao desânimo, você se entrega à tristeza e a desesperança toma conta de você. Será que isso difere de nós? O que diferencia do nosso modo de ser? Quando não sai do jeito que queríamos que saísse, quando os nossos desejos preconcebidos não são realizados, nos frustramos, nos entristecemos e, pasmem, na maioria das vezes, esquecemos a promessa. Primeira coisa que aconteceu, Jesus se aproxima. Versículo 15 do capítulo 24 de Lucas. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Sempre que precisarmos do socorro de Deus, Ele virá. Naquele momento, a tristeza, a decepção os distraiu. E esse sentimento os levou para um estado de desânimo. E devido a esse desalento, creio eu, eles foram impedidos de ver Jesus. O texto não diz porque eles foram impedidos de ver Jesus. O texto só diz que eles foram impedidos de ver Jesus, de reconhecer Jesus. Mas eu creio, devido à decepção, à tristeza, à distração do coração deles, devido ao desânimo, o desalento, eles foram impedidos de ver Jesus. Temos que ter o cuidado para não sermos pegos por uma excessiva tristeza. Não podemos ser exagerados, excessivo no tocante à tristeza, ao desânimo, para não retrocedermos, para não descontinuarmos. Precisamos seguir em frente. Agora é que chegou o tempo, amado. Esse é o tempo. É chegado o tempo. Mas, pastor, chegado o tempo, que tempo? O tempo para você mostrar, para que seja agora frutificado na sua vida. Tudo que você pregou até hoje, tudo que você falou, toda palavra que saiu da sua boca, que Deus é fiel, que Deus é maravilhoso, que Deus tem cuidado da sua família, que Deus tem cuidado de você, que Deus tem cuidado dos seus negócios, que Deus não desampara, que Deus é o pastor, que em nada nos faltará. Esse é o momento de realmente agora
você dobrar seu joelho e certificar-se que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Que nada pode exceder a alegria do Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas você tem que dizer, o que eu digo agora, eu faço menção do nome do Senhor. Aleluia. Esse é o momento, porque eu creio que um tempo como esse, possa ser que aconteça outros eventos, mas como esse não, que nós não esperávamos. Ele chegou e assolou tudo. E tem mais, não é só a nossa rua, não é só no nosso bairro, não é só na nossa cidade, não é só no nosso país, é nos países deste planeta, em todo o planeta. E você acha que Deus não está vendo? Você acha que no tempo exato Ele não vai agir? Ou Ele já tem agido? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus capítulo 10, versículo 39. A segunda coisa que aconteceu, Jesus ademoesta-os. Jesus chama com todo amor, ademoestando, falando com todo amor com eles. Versículo 25, ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Vou ler de novo. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Jesus não poupa esforços para trazê-los para a verdade. A distração tinha tirado eles da promessa. Eles caminhavam retornando para Emaús, deixando de lado, lançando fora o que eles tinham se dedicado durante 3 anos de ministério junto a Jesus. Veja que Jesus mostra a causa da tristeza deles. Eles tinham dificuldade para entender. É você mesmo que eu estou falando. Você tem dificuldade de entender o que Deus, na pessoa do seu Filho bendito Jesus Cristo, está falando para você nesta noite? Você está demorando para crer? Jesus diz que eles tinham dificuldade para entender e eles demoravam muito para crer. Olha aí, se eu tenho dificuldade para entender, a compreensão não chegou até a mim, porque eu estou distraído com outras coisas. E se eu demoro para crer, o que está acontecendo, querido? Eu estou descrendo, eu estou sendo um incrédulo, eu estou desagradando o meu Deus. Por quê? Porque eu tenho fé para agradar a Deus. A minha fé, ela não é exclusiva para me pedir um carro, para me pedir uma casa, para me pedir um trabalho novo, para me pedir. Ah, é proibido pedir, pastor? Não, querido. Contanto que a sua fé seja para agradá-lo. Então, quando você agradá-lo, nada disso irá lhe faltar. Todas as promessas que estão contidas na sua palavra irão se cumprir na sua vida. Só que temos que ter o cuidado de não pensarmos, nem deixar pousar, sentar em nosso coração, que é um toma lá da cá. Não é assim que funciona. Então eles tinham dificuldade para entender e eles demoravam muito para crer. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Eles estão perplexos, estão desanimados, estão cabisbaixos. Jesus disse, espera aí, não devia o Cristo sofrer estas coisas? Porque quantas vezes Jesus não falou que estava chegando a hora dele padecer? Várias vezes ele falou. Mas para quê? Para que ele devia sofrer? Para entrar na sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 26 e 27. A terceira coisa que aconteceu, Jesus se revela para eles. Versículo 28 a 31. Lucas 24, versículo 28 a 31. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fica conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão,
deu graças e partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Por que Jesus desapareceu, amados? Porque era tratamento que Jesus estava trazendo para a alma e para o coração de Cleópatra, para os 2 discípulos. Era tratamento que Jesus estava trazendo. Então eu creio que Jesus não poderia mais ficar ali acalentando eles, mostrando, olha, está vendo? Eu estou aqui, ressuscitado. Não. Muitas vezes nos distraímos, querendo entender tudo. Queremos justificar tudo. O que Deus não nos mostra porque não procuramos, mas muitas vezes falamos e tecemos comentários que não condiz com a veracidade dos fatos. Por quê? Porque não nos aproximamos, porque não tiramos tempo com Deus, porque não meditamos na sua palavra, porque não nos humilhamos, porque não buscamos de todo o nosso coração. Agora eu pergunto, Jesus tem se revelado para você? Como você tem reagido diante de tudo que se apresenta no tempo atual, em tal conjuntura em que vivemos? Como você tem reagido? Você tem se distraído? Não se distraia. Continue focado. Continue focada. O que estiver em trevas, Deus trará a luz. Conclusão. Para Pedro vencer o medo que ele estava sentindo juntamente com seus irmãos, os outros discípulos, devido à força do vento, devido ao mar bravio. Quando Jesus vai na direção deles e eles olham de longe e confundem Jesus com o fantasma, se enche de temor. E Pedro, para vencer esse momento, Pedro faz um pedido, recebe a permissão da parte de Jesus para ir ter com ele. Nesse momento, Pedro não pensa 2 vezes. Colocou seus pés nas águas e andou sobre elas. Se distraiu com a força do vento e sucumbiu, mas teve a humildade de clamar por socorro. Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Não se envergonhe. Não se envergonhe, ou não seja orgulhoso ou orgulhosa. Peça socorro. Se você não está aguentando mais, peça socorro. Clame por socorro. E com certeza o Senhor virá na sua direção. O que foi que aconteceu nesse momento? Pedro revela-se um homem ainda despreparado. Sua fé ainda era pequena, no sentido de que sua fé ainda não era desenvolvida. Lembra quando Jesus disse, Pedro, quando se converteres, converte teus irmãos. Pedro ainda não era preparado. Pedro só foi receber a capacitação devida quando Jesus vai ao encontro dele. O que é que Pedro está fazendo? Pedro está tomando banho. Pedro se encontra nu. E ali quando ele sai, depois do acontecimento daquela grande pesca, os peixes já se encontram assados. E Jesus sentado convida Pedro para se sentar. Convida todos para sentar. Chama Pedro à parte e diz, Pedro, tu me amas? Ele diz, sim, Senhor, te amo. Começa-se a restauração da fé de Pedro. A fé de Pedro agora começa a se desenvolver na direção correta. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pela segunda vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro estava falando do amor filho, ou filéu. Pedro ainda se encontrava almático. As emoções de Pedro ainda floravam. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus disse, Pedro, tu me ama mais do que todos esses. Senhor, tu sabes que eu te amo. Historiadores dizem que no texto original, Pedro ficou furioso e teceu até algumas palavras a mais. Aí Jesus disse, Pedro, cuida das minhas ovelhas, Pedro. Mas deixa eu falar uma coisa para tu, Pedro. Quando tu era jovem, tu se vestia, trocava de roupa, ia para onde tu queria ir, Pedro. Mas, Pedro, haverá um tempo que tu não terás mais esse privilégio, Pedro. Um pegará no teu braço, o outro no outro braço e te levará. Aí o texto diz, Jesus se referia ao modo que Pedro iria morrer. Exatamente, Pedro iria morrer crucificado. Mas olha, a restauração da fé de Pedro, o desenvolvimento da fé de Pedro foi numa direção tão impactante que no livro dos Atos dos Apóstolos diz que quando Pedro passava, as multidões colocavam os cegos, os coxos, os aleijados,
colocavam junto à parede quando a sombra de Pedro passava. Todos eles eram curados. Aleluia. Glórias a Deus. E quando Jesus revela de que forma Pedro iria morrer, ele olha adiante e ele vê aquele a quem Jesus amava, o discípulo, o filho do trovão. Aí Pedro diz, e aquele ali? E aquele? O que é que vai acontecer com aquele? Jesus diz, Pedro, que te importas? Que te importas? Se eu quiser que ele fique até que eu volte, Pedro, ele vai ficar. E você discorrendo o texto diz que se correu a notícia que o discípulo João não iria morrer, ia ficar até Jesus voltar. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, se eu quiser que ele fique até que eu volte. Então, não se permita você ouvir essa palavra e estar pensando, essa palavra é para fulano. Ou essa palavra é para Beltrano. Ah, se fulano de tal tivesse aqui ouvindo essa palavra. Não. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Sabe por quê? Porque estamos bem, estamos caminhando bem, vai tudo bem. Mas temos que vigiar antes de orar. Vigiai e orai, para não cairmos em tentação, para não sermos tentados a nos distrair e perder o foco. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 32 a 33. Sobre os discípulos de Emaús, perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 12 dos que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Lucas capítulo 24, versículo 32 ao 34. E eu termino dizendo, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Que Jesus te abençoe. Que Jesus te guarde. Que Deus aplique essa palavra no seu coração. Distrações. Não permita que a distração tire você do foco. Leve você para a zona do desânimo, para a tristeza. Não. Encha-se do Senhor. Esse é o momento que o Senhor está te presenteando para que você possa buscar Ele cada vez mais, incessantemente. Amém? Que Jesus te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus Cristo.